gerais dos verbos. O primeiro tempo verbal apresentado é o tempo presente. Acredito que seja o mais fácil, né? O tempo presente é aquele que diz respeito ao momento atual da fala. Ele pode significar também alguns hábitos, alguma coisa cotidiana, alguma ação cotidiana que acontece, algum hábito ou alguma ação que está acontecendo no momento presente. Então eu falo, eu resolvo os problemas. Ela estuda português. Ambos os verbos representam hábitos, representam características que são incontestáveis. Por isso, são classificados no tempo presente. O pretérito é aquele tempo verbal que vai representar o passado, ok? E aí, ele pode ser dividido em 3 outras categorias. Pretérito perfeito é aquele que representa uma ação que já foi finalizada. Então, quando eu falo que ela trouxe as atividades, essa ação já findou-se, ok? O pretérito imperfeito vai ser aquela ação que está no passado, mas que não foi finalizada. Ele cantava nas madrugadas, por isso que ele é chamado de imperfeito, ok? E o mais que perfeito vai ser aquela ação que aconteceu, que foi finalizada antes de uma outra ação passada. Então eu falo que ela saíra quando cheguei. Cheguei está no passado e saíra representa uma ação que aconteceu em um passado ainda mais anterior do que ao verbo chegar. Ok? Então nós temos pretérito perfeito, pretérito imperfeito, que é aquele fato que foi ocorrido, mas não foi completamente terminado, e o pretérito mais que perfeito, que representa aquele fato no passado, mas que ocorreu ainda anteriormente a um outro fato passado. Além do presente e do pretérito, nós temos o tempo verbal futuro. O futuro, ele pode ser classificado em futuro do presente e futuro do pretérito. No futuro do presente, eu tenho uma ação que com certeza ocorrerá no futuro. É uma determinação, né? Então eu posso falar, você falará na reunião. É um fato determinado, você falará na reunião. E eu tenho ainda um futuro pretérito. Nós receberíamos o prêmio. No futuro pretérito, ele representa uma ação que poderia ter ocorrido. Se acontecesse, né? É uma hipótese, ele poderia ter ocorrido se um outro fato acontecesse. Ele não ocorreu de fato, mas ele poderia ter ocorrido. Então, nós receberíamos o prêmio se o nosso trabalho fosse bom. Como não é, nós não recebemos, mas ele ainda representa um futuro. Por isso que nós o chamamos de futuro pretérito. Aqui nós temos um resumo que está lá no quadro do livro didático de vocês, da página 89. Se vocês abrirem o livro didático, vocês vão encontrar esse mesmo quadrinho aqui dos slides. O que nós temos nesse quadro? Nós temos aqui em vermelhinho todos os tempos verbais e do lado direito nós temos alguns exemplos que vão exemplificar, né, o que está escrito nos quadrinhos. Então, olha lá. O primeiro tempo verbal que eu tenho é o presente. Então, o presente, como eu disse, indica a ação verbal que ocorre no momento da fala, indica fatos habituais, verdades incontestáveis. Eu tenho lá o meu exemplo. O homem nada a certa distância da praia, ok? O pretérito perfeito, ele vai expressar uma ação que no momento da fala já foi concluída. É o passado já concluído. Cumpriu o meu dever e ele cumpriu o seu. Ambos cumpriram, né, o seu dever e essa ação foi realizada no passado e já findou-se. O pretérito imperfeito vai indicar uma ação ocorrida repetidas vezes, seja habitual, com tempo de duração indeterminado no passado. Quando vi, ele já estava nadando, ou seja, é uma ação que ocorre repetidas vezes, é uma coisa habitual, mas tem um tempo de duração indeterminado. O pretérito mais que perfeito vai exprimir uma ideia de ação ocorrida no passado, mas anterior a uma outra ação também no passado. Lembra do nosso exemplo? Quando olhei novamente, minha visão já havia sido encoberta pelo telhado. Eu tenho uma ação passada, que é o verbo olhar, né? Olhei.
e já havia sido, ou seja, antes de eu olhar, a minha visão já havia sido encoberta. Por isso que ela expressa uma ideia de ação ocorrida no passado, mas anterior a outra também já passada. O futuro do presente é o tempo verbal que vai indicar algo que ainda acontecerá em relação ao momento atual. O homem nadará até o telhado vermelho e isso será perfeito. Essa ação ainda não ocorreu, mas ela irá ocorrer em relação ao tempo presente que estamos falando. O futuro do pretérito vai expressar uma ação que aconteceria, com certeza ou como hipótese, se outra ação ocorresse. O homem alcançaria o telhado vermelho se continuasse nadando no mesmo ritmo. Ele não alcançou o telhado vermelho porque, muito provavelmente, ele não continuou nadando no mesmo ritmo. Mas é uma ação que aconteceria caso a outra ação também ocorresse. Aqui nesse quadrinho, então, nós temos 3 tempos verbais principais: presente, pretérito e futuro. O presente, ele está subdividido entre presente, pretérito e o presente, ele é único, o tempo verbal único. O pretérito está dividido entre pretérito perfeito, pretérito imperfeito e pretérito mais que perfeito. E o futuro está dividido ainda entre futuro do presente e futuro do pretérito, ok? Depois vocês podem olhar o livro, deem uma olhadinha nesse quadro, vejam se há alguma dúvida e qualquer coisa podem colocar lá no fórum de dúvida para que nós possamos responder as dúvidas de vocês. Como eu disse, além do número de pessoa e do tempo verbal, os verbos são conjugados ainda em relação aos modos. O que são os modos? Os modos representam aquilo que nós queremos expressar. Se eu quero expressar uma certeza, o meu modo primordial para expressar essa certeza é o meu modo indicativo. É uma certeza, é uma ação, ou é um estado, ou é um fenômeno dado como certo. O atleta ficou bem cansado. É uma constatação. É uma constatação. É algo que vai indicar que alguma ação aconteceu ou acontecerá, mas é uma certeza sobre isso, ok? O subjuntivo é aquele modo que vai expressar a percepção do falante de que algo pode acontecer, desde que se atenda a uma condição. Esse modo subjuntivo vai indicar desejo, incerteza, possibilidade. Então, quando eu falo que eu espero que volte hoje ainda, é um desejo meu, não é? É uma possibilidade que você volte hoje ainda, mas não é uma certeza, como modo indicativo. E o imperativo é aquele modo verbal que vai nos permitir formar sentenças com ordens, com orientações. Então, quando eu digo, vem até a minha sala agora, isso é uma ordem. Desligue o computador, isso é uma ordem. Quando eu tenho uma receita de bolo, por exemplo, e aí nessa receita está assim, coloque 3 xícaras de farinha. É uma orientação, tá te dando uma ordem para você fazer algo, né? Então, o modo verbal que permite com que eu expresse ordens e desejos é o imperativo. O modo verbal que permite com que eu expresse alguma certeza é o indicativo. E o modo verbal que permite que eu expresse algum desejo, alguma incerteza, alguma possibilidade de um fato vir a se concretizar é o subjuntivo. Além disso, nós temos formas nominais. O que são formas nominais? Formas nominais são formas que não apresentam flexão de tempo e modo. São tomados, portanto, como nomes, né? Então, ó, as formas nominais são aquelas que não apresentam flexão de tempo e de modo e são tomadas como nomes. Olha lá, o infinitivo, nós temos o verbo nessa forma básica, né? Nessa forma natural, sem nenhuma conjugação. Seu olhar me comoveu. E aqui ele está como um substantivo. O gerúndio é aquele tempo, né? Aquela frase nominal, aquele modo, aquela construção
que indica que algo está acontecendo no mesmo momento que eu estou falando. Então, a gente costuma dizer que ele tem uma forma fixa, né? Então, é está fervendo, está dormindo, está enviando. Ele tem uma forma fixa e essa forma, então, ela vai permitir que nós tenhamos essa ideia de que algo está acontecendo enquanto outra pessoa, no mesmo momento em que eu estou falando, né? No momento da minha fala, essa ação está acontecendo. Então, a água está fervendo, o menino está dormindo, é esta ação e tem essa forma fixa, ok? E o particípio seria aquela ação já finalizada e relacionada com o passado. Geralmente, ela tem as terminações ado, né? Então, o brinquedo quebrado sumiu. Ou ainda a terminação ido, I-D-O, que depois nós vamos ver nas nossas listas de exercício, em outros exemplos, ok? Então, para terminar, nós temos as formas nominais: infinitivo, gerúndio e particípio, que são formas que não apresentam nem inflexão de tempo, nem inflexão de modo e são tomadas como nomes, como adjetivo, como substantivo. Agora é a sua vez. Para esta primeira parte dos verbos que nós vamos ver, vocês vão ver que na próxima semana nós vamos dar continuidade ao estudo dos verbos. Nessa primeira parte, eu quero somente que vocês estudem esses slides, estudem pelo livro de vocês, a partir da página 88, façam esse estudo, façam essa leitura. E se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento, algum exemplo que pode contribuir para as nossas aulas, eu peço por gentileza que vocês deixem aí no nosso fórum de discussão as dúvidas, que a gente possa fazer desse espaço, fórum de discussão, um momento para a gente trocar experiências, para a gente trocar nosso conhecimento, para a gente tirar dúvidas. Muitas das vezes, a dúvida de um aluno é a dúvida de outro também. Então, nesse espaço, todos têm acesso e é um espaço que nós podemos, então, construir melhor esses conceitos, tirar a dúvida, ok? Então, até o próximo. Até mais!